No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do verso 23, nós vemos a história do apóstolo Paulo quando ele chega na cidade de Éfeso e ele se depara com o grande templo da deusa pagã Ártemis. Na verdade, para os éfesos era considerada a deusa Diana, para os romanos conhecida como Mitra e para os gregos a deusa Ártemis. O apóstolo Paulo chega na cidade de Éfeso e começa a pregar a palavra de Deus. Muitas pessoas vão sendo convertidas e aquelas práticas no qual aquelas pessoas cometiam, elas não passam a cometer mais. Como a cidade de Éfeso era uma cidade turística por conta da deusa Diana, a cidade recebia muitas pessoas de toda a Ásia Menor ali naquela época. Toda a renda daquela cidade era obtida através da venda de estatuetas, os ídolos, vamos dizer assim, esculpidos por artesãos e principalmente objetos feitos por ourives. E um desses ourives foi o que se revoltou contra o apóstolo Paulo, pois quanto mais o apóstolo Paulo pregava a verdade da palavra de Deus e pregava sobre o evangelho de Jesus Cristo, muitas pessoas ali iam se convertendo e alargando essas práticas pagãs. Nisso, a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, vem nos dizer que esse ourives começou a ficar meio que revoltado, porque ele dizia que o apóstolo Paulo pregava que deuses feitos por mãos de homens não tinha poder algum. E esse ourives temia que Diana começasse a ficar em descrédito com as pessoas da região e também de toda a Ásia. E nisso causou nele uma revolta, no qual ele foi conversar com outros mercadores daquela região para ir até o teatro da cidade para conseguir fazer ali um júri contra Paulo e os seus discípulos. Não somente a questão de cair em descrédito à deusa Diana, mas também toda a cidade de Éfeso, ela era movimentada através dessas vendas. Então a economia de Éfeso começou a decair. As pessoas iam se convertendo e iam sendo salvas através do evangelho de Jesus Cristo e automaticamente aquela economia da cidade ela ia quebrando. Por fim, levados para dentro do teatro da cidade, apóstolo Paulo e seus discípulos acabam sendo ali ainda livrados por Deus através de um homem que se levantou dizendo que a deusa Ártemis nunca ia cair em descrédito porque toda a Ásia conhecia que ela era a deusa e enfim. Aí você pode ler em Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 19 e você vai ver o desfecho dessa história. E o mais interessante que eu quero trazer para você aqui agora é uma comparação da cidade de Éfeso da época de Paulo com uma cidade aqui do Brasil que também tem uma deusa pagã. Na verdade, se formos ver em relação à Aparecida do Norte e a cidade de Éfeso, ela tem o mesmo significado. Mas qual o significado? Lá em Éfeso eles tinham o templo da deusa Diana, uma deusa pagã. Na cidade de Aparecida do Norte nós temos o templo de Aparecida, no qual pessoas fazem romarias, pessoas pagam promessas e toda a economia dessa cidade de Aparecida ela gira em torno da venda de uma imagem pagã. Pessoas do Brasil inteiro se deslocam até Aparecida do Norte, onde está a imagem dela colocada lá, a imagem que foi encontrada dentro do rio e qual pessoas o adoram e a veneram. E o que mais me impressiona nessa história é que eu acredito, e na minha opinião, é que se hoje o apóstolo Paulo pudesse estar nessa terra, uma das primeiras cidades no qual ele passaria seria a Aparecida do Norte. Lá ele pregaria a palavra de Deus, pessoas seriam salvas, resgatadas pelo poder do evangelho, pelo poder da palavra verdadeira de Jesus Cristo, e a economia da cidade de Aparecida sem dúvida seria quebrada. Pois o poder do evangelho iria resgatar tantas almas que as pessoas iam largar aquela idolatria. As pessoas iam entender o evangelho e a salvação através de Jesus Cristo, que é o único caminho, a verdade e a vida. Pessoas não iriam mais fazer penitências, pessoas não iriam mais pagar promessas, pessoas não iriam mais fazer ali as suas peregrinações, pessoas não iriam até lá para comprar estátuas de 1,5 metro, 2 metros de altura e velas, enfim, tudo isso iria cair por terra, tudo isso não iria mais acontecer e pessoas seriam convertidas e aquela cidade transformada. Mas como o apóstolo Paulo hoje não está aqui, ele nos ensina que nós devemos cumprir essa missão nos dias de hoje. É nosso papel de chegar e evangelizar um irmão que vive na idolatria. É o nosso papel de ir e combater a idolatria nos dias de hoje. Mas combater como? Julgando, apontando? Não. Combater pregando o verdadeiro evangelho. Pois aquele que ouve o verdadeiro evangelho, o Espírito Santo de Deus vai convencendo o seu coração e ele larga toda essa veneração por imagens de gesso.
creio que muitas igrejinhas pequenas que estão naquele local têm dificuldades enormes de conseguir pregar as escrituras por conta de realmente ser uma cidade no qual vai muitas pessoas por um objetivo pagão. Mas tanto eu quanto você temos essa missão de fazer isso. E que Deus possa nos fortalecer em levar a verdade das escrituras para todas as pessoas dessa terra, principalmente no Brasil, principalmente na cidade de Aparecida do Norte, para que essas pessoas sejam convertidas e sejam salvas pelo poder de Cristo Jesus. Espero que essa mensagem tenha abrido seus olhos e que você compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos vemos num próximo vídeo aqui no canal Cristão Online. Muito obrigado, que Deus abençoe você e sua família. Fiquem todos com Deus e até mais.